Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre graça. Eu sou o pastor Alessandro Alfredo Oliveira, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer em Ipatinga, Minas Gerais. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da palavra. Espero que essa palavra possa profundamente edificar a sua vida e a sua família. Hoje vamos falar especificamente a graça de Deus na capacitação dos cristãos. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, tem nos capacitado como homens, mulheres, famílias, para que o teu reino e a tua igreja a cada dia seja edificado. E que essa palavra possa edificar profundamente esta família. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje, então, vamos falar mais uma vez de graça. O tema de hoje será Graça de Deus na capacitação dos cristãos. Já parou para pensar que tudo que nós fazemos no reino de Deus, na sua igreja, não é simplesmente por vontade humana ou nossa habilidade, simplesmente porque eu quis e você quis, mas é graça de Deus. Hoje o assunto nós vamos abordar sobre isso. Eu chamo sua atenção para começarmos então esse assunto. Vamos lá então? Olha, a graça de Deus então, ela se manifesta de múltiplas formas na vida do cristão. Nós temos dois textos aqui e vamos ler. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Veja bem, conforme cada um o dom que recebeu. Como bons despenseiros da multiforme da graça de Deus. O outro texto de Paulo aos Coríntios é este aqui, 4,15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, olha aí, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aqui, o texto que nós estamos aqui colocando para exemplificar aos irmãos e aos nossos amigos aí, é que a graça de Deus se manifesta de múltiplas formas na vida dos cristãos. Então você vai ter várias formas dessa graça se manifestar. E nós vamos caminhando e vendo essa possibilidade aqui, tá bom? Vamos lá? Então vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui é: pela graça os homens recebem os dons espirituais. Então essa é uma forma da graça se manifestar na vida dos homens, concedendo aos homens dons espirituais. É interessante, tá? Então, todos os dons espirituais na vida, no corpo de Cristo, na sua igreja, no reino dele, são produtos da graça de Deus na vida de cada indivíduo. Então, os dons que temos para edificar a igreja, para capacitar a igreja, nós recebemos da mão de Deus. Não há nenhum dom que fuja a essa regra. Todo dom vem da graça de Deus, ok? Então veja bem, qualquer capacitação que temos, a recebemos gratuitamente de Deus, para servirmos uns aos outros com ela. Então, aquilo que nós temos de dom, Deus nos dá por meio da sua graça, para que possamos ajudar, servir, capacitar, edificar uns aos outros e, consequentemente, edificar a igreja dele e fazer com que o seu reino cresça. Maravilha, maravilha isso aqui, querido irmão. Então, um texto que a gente pode encontrar sobre dons que Paulo fala é o de Romanos capítulo 12, verso 6. Leia comigo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Está vendo? Multiforme, a forma que se revela. Diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Quero chamar a sua atenção, então, para esse primeiro ponto aqui. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O dom que nós temos, os dons que nós temos, foi dado por obra da graça. Então, os dons que você tem, eu tenho, a igreja tem, é dada pela graça de Deus. Não tem como fugir desse preceito no âmbito das Sagradas Escrituras, tá bom? Então, mas é lamentável que não haja a devida compreensão da matéria de dons espirituais na vida da igreja. É complicado, porque tem algumas vezes nós vamos ver
que o orgulho tem pairado sobre a vida de alguns irmãos e irmãs por causa da errônea compreensão e função dos dons. Muitos não compreendem a função do dom, e nem o fundamento do dom, e nem a raiz do dom, e nem o doador do dom. E isso causa, então, orgulho em pessoas com certos tipos de dom. Isso tem sido a causa de divisões, de intrigas, de algumas coisas que geram problemas dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, muitos aí se jactam do que possuem, ou seja, tem um orgulho dizendo que aquele dom que ele tem é um dom maravilhoso, esquecendo de que os dons não são habilidades conseguidas por eles. Os dons que as pessoas desenvolvem no reino de Deus, da igreja, não é conseguido ou conquistado por nós mesmos, mas é uma concessão da graciosa graça de Deus. Graciosa graça de Deus para reforçar que aquilo que nós temos vem e é dele. Então o seu dom, o meu dom, para a edificação de uns aos outros, para a edificação do corpo, é concessão da graça de Deus. Por isso nós não podemos, em nosso próprio eu, ter orgulho dizendo que eu fiz, eu estou fazendo. Então, pela falsa compreensão dos dons, há discórdia e dissensão na igreja. Então, a discórdia, a dissensão da igreja, muitas vezes, é decorrente ao dom que alguns dizem ter e orgulhosamente sustentam, mas esquecem de que é uma concessão da graça de Deus. Isso é muito importante, meu irmão, irmã e meu amigo, por quê? Porque isso vai dar uma ideia básica da coesão, da compreensão da justa cooperação dos membros que Paulo fala quando trata da igreja como um corpo, tá bom? Então, todavia, a ideia de que os dons são um produto da graça em nós nos guarda contra o orgulho e a jactância. Então, como é que um ser humano, um irmão, uma irmã, não vai se orgulhar do dom que tem? Lembrando de que os dons são produto da graça de Deus em nós. Então, se é produto da graça de Deus em nós, nós não podemos orgulhar dizendo que nós temos esse dom por nós mesmos. Foi dado a nós para um propósito, para um fim. Olha que interessante. Então, o reconhecimento dessa verdade nos torna pessoas humildes na presença daquele que nos dá todas as coisas. Então, se nós sabemos tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem da mão dele, que é por obra da graça, então esse reconhecimento de saber que o dom que nós temos é uma concessão da sua graça, nos torna pessoas humildes, porque aquilo que temos não é nosso, foi nos dado. Olha que maravilha! Isso é um princípio muito importante. Então, nenhum membro do corpo de Cristo, a sua igreja, é deixado de lado na concessão dos seus dons. Cada membro do corpo de Cristo recebe a graça soberana dos dons. Ou seja, todas as pessoas que adentram ao corpo de Cristo vão receber um dom. Para quê? Para que esse dom possa edificar o outro e edificar a sua própria igreja, o corpo de Cristo. Então, os dons, meus irmãos, é uma concessão, é obra da graça de Deus. Por isso, nós não podemos orgulhar, se tornar jactancioso, nós não podemos tornar pessoas, dizer que, bater no peito e dizer, nós somos. Não, a jactância é um problema quando se trata de não reconhecer o dom que nos é dado por obra da graça de Deus. Olha que maravilha! Então, nesse caso aqui, Jesus, ele é o doador dos dons aos homens. A Trindade Santíssima é doador do dom. Então, tudo que você tem de dom, que é aquilo que é lhe concedido, é por um doador. E o doador não é você mesmo, é o próprio Deus, o próprio Cristo, o próprio Espírito, a Trindade Santíssima que está nesse conjunto. Então, essa graça de Cristo não somente nos salva, ela não só nos regenera, ela não só nos liberta, mas também essa graça, ela também nos capacita para o exercício de nosso ministério neste mundo. Então, Deus nos capacita para exercer o ministério nesse mundo, ligado ao corpo dele, que é a igreja, para a edificação da igreja e o anúncio da palavra dele
pela face dessa terra. Então veja, meu querido irmão, irmã, amigo, que o dom que nós temos é doado por alguém. E esse alguém é o soberano Deus, junto com toda a Trindade. E essa graça, ela não só nos salva, nos capacita, nos regenera, mas também nos concede dons para o exercício do ministério aqui nesse mundo. Olha que maravilha, meu querido irmão. Paulo então afirma aqui que a graça foi concedida a cada crente para que ele exercite os seus dons. Então Paulo sempre vai tratar nos seus escritos de que a graça que nos foi dada, o dom que nos foi dada, é para exercício dos dons. Exercitando os dons, vamos trazer a edificação sobre o corpo de Cristo. É a graça do desenvolvimento da vida cristã, que inclui o aprimoramento dos dons espirituais, que também são a doação dele. Então, a doação de Deus, o dom que é dado, a graça que nos é dada, o desenvolvimento da vida cristã, que vai incluir o aprimoramento dos dons espirituais. Ou seja, Deus tem nos dado dons para exercer, para capacitar, para servir um ao outro, mas tudo sabendo que Ele é o doador desse dom. Maravilha, meu irmão. Que bênção, hein? Bênção mesmo, porque se depender do ser humano para fazer isso, é complicado. Vamos mais uma? Pedro então vai dizer em 1 de Pedro 4,10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Tá vendo? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então você vai servir o outro, eu vou servir. Então se eu te sirvo, você me serve. Quando eu te sirvo e você me serve, nós desenvolvemos o nosso dom. O dom que cada um recebeu. O dom que cada um recebeu, veja, que foi dado a você para um propósito, para um fim, como bons despenseiros. Aqui é uma finalidade, para que sejamos cada dia bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Devemos exercer os dons com excelência, porque nos foi dado. É algo maravilhoso. E isso é importante na edificação do corpo de Cristo. Então, se você não tem desenvolvido o seu dom, se você não tem servido com o seu dom no corpo de Cristo, no seu reino, você está falhando com aquilo que foi dado de excelente para a sua vida. Amém? Mais um? Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, irmão. O objetivo, então, dos dons graciosos de Deus é para que sirvamos uns aos outros, como Pedro colocou aí na sua carta. E não que nós sejamos orgulhosos ou nos jaquitemos deles. Eu tenho esse dom, eu sou esse camarada, essa camarada, eu sou esse homem, ungidão de Deus. Não, pois todos procedem da maravilhosa graça de Deus. Há uma fonte. A fonte é a mesma, que procede da maravilhosa graça de Deus. Então, sendo a fonte a mesma, então não pode haver orgulho, não pode haver soberba, nem dizer que eu tenho um dom. Não, lhe foi dado, como me foi dado. E isso procede de uma fonte. E a fonte é a maravilhosa graça de Deus. Veja que interessante esse processo. Então nós não podemos orgulhar do dom, mas servir com muita excelência aquilo que nos foi dado. Então, querido irmão, vou voltar aqui para o PowerPoint. Ninguém deve considerar-se superior, então, aos outros, pois Deus deu a todos os membros do seu corpo através da tarefa de servir. Então, a tarefa de servir uns aos outros no corpo de Cristo, através dos dons, foi-nos concedido com o privilégio de poder exercer esse ministério. Se todos servem, todos certamente serão servidos. Então, se todos servem, todos certamente serão servidos. Olha que maravilha! Esse é um princípio do cristianismo diferente de muitas outras religiões ou outras organizações. Paulo, o próprio Cristo, os escritos dos irmãos apóstolos vão demonstrar que esse princípio é um princípio importante na edificação. Então, considerar uns aos outros superiores, nada disso, pois todos os membros têm a tarefa de servir uns aos outros. Bom, isso é um privilégio poder fazer desta forma. Nós vamos então mais um PowerPoint aqui. Então, olha aqui. Deus é riquíssimo na variedade da expressão da sua graça. Então, quando está falando de graça, Deus
é riquíssimo na variedade dessa expressão. Pois por isso que Pedro ressalta, olha aí, multiforme graça de Deus. São muitas formas de que Deus se expressa na sua riquíssima graça, na concessão dos dons aos homens. Meus irmãos, que maravilha! Se não fosse essa possibilidade de Deus nos conceder dom da sua graça maravilhosa, o corpo de Cristo, a igreja, o seu reino, não teria esse princípio de edificação espiritual. Isso é importante no trabalho, no zelo e na edificação. Que Deus possa me abençoar, te abençoar nesse processo. O segundo ponto é esse. Pela graça, os homens são dotados para o ministério da palavra. No primeiro falamos que os homens, pela graça, os homens recebem os dons. Agora, pela graça, os homens são dotados para o ministério da palavra. Interessante isso aqui que Paulo vai mostrar que, assim como todos recebem os dons para uma edificação do corpo, também a graça aos homens dada, ou são dotados, ao ministério da palavra. Interessante esse ponto que Paulo vai trazer, que todos os crentes possuem uma função no corpo de Cristo. Porque a graça possui várias manifestações de capacitação. Então essa graça de Deus, ela possui várias manifestações de sua capacitação. Então alguns vão pregar, alguns vão ser hospitaleiros e assim por diante. E uma das coisas que o dom vai trazer é capacitar para a palavra. E Paulo quer dizer isso aqui, basicamente, nas suas cartas. Ele diz também, aproveitando aqui, pegando o exemplo de Pedro, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Cada um recebeu o dom. E Paulo vai tratar isso nas suas cartas. Nós vamos ver aqui depois em alguns textos. E vai tratar que o dom que nós recebemos, de fato, é um dom que vem da parte de Deus. E nós temos que exercer esse ministério maravilhosamente, quando se tratando ainda da palavra que nos foi concedida para ministrar. Aqui nós vamos encontrar Paulo também dizendo algo interessante. Olha, a capacitação mais marcante na vida do apóstolo Paulo foi a altíssima e honrosa tarefa de ser ministro. Paulo destaca isso muito claro nas suas escritas. Quando ele fala do evangelho, ele fala dele como mensageiro, ele se coloca como algo maravilhoso, algo de um outro nível. E ele, como ministro, então, de Cristo Jesus na pregação do evangelho, ele diz que isso é uma tarefa altíssima, é um privilégio altíssimo, é uma honra poder fazer isso. Olha para você ver. Ele recebe o dom que ele recebe agora para manifestar também a graça de Deus aos homens, publicando, proclamando o evangelho através da palavra. Maravilha, querido. Muito bem isso aqui. Então, veja que Paulo diz então aos nossos irmãos que estão em Roma. Lá. Romanos capítulo 15, verso 15 e 16. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória. Paulo está trazendo algo de novo à memória. Por causa da graça que me foi outorgada por Deus, então Paulo está reforçando. Olha, eu vou trazer à memória de vocês que, por causa da graça que me foi outorgada, que me foi dada, para que eu seja ministro de Cristo. Então, Paulo está reforçando e destacando que ele é ministro de Cristo Jesus entre os gentios pela graça. A graça de Cristo Jesus que foi lhe dada é que lhe deu o privilégio de poder ser ministro de Cristo entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Esse texto é muito rico em mostrar que o evangelho anunciado, o evangelho pregado, o ministério da palavra é por obra da graça. Então, hoje você está me ouvindo falar aqui contigo, eu estou expressando a palavra. Então, esse ato de expressar a palavra, que foi outorgado para ser ministro, tudo isso é por causa da graça de Cristo. A graça de Cristo é que nos faz tornar pessoas acessíveis e anunciar esse evangelho. Então, Paulo não queria que os seus leitores se esquecessem de que a sua tarefa de ser ministro era por obra da graça. E ele coloca aí, você pode ver no PowerPoint aí sublinhado,
por causa da graça de Deus. Paulo traz a memória dos seus irmãos daquela igreja de que aquilo que ele fazia como ministro da palavra era por causa da graça de Deus que lhe havia sido dada. Paulo não tinha nenhuma pretensão, nenhum orgulho de dizer que aquilo que ele tinha era dele. Mas Paulo está dizendo que eu tenho é me dado, é graça de Deus, é obra dessa graça maravilhosa. Era um privilégio tão grande que ele considerou essa tarefa como sendo um sagrado encargo. Paulo usa essa expressão, um sagrado encargo. Não era uma obra qualquer, não era um evangelho qualquer, não era uma palavra qualquer. Então aqui chama sua atenção. Toda vez que nós anunciamos o evangelho, toda vez que nós pregamos o evangelho, toda vez que você transferir a palavra de Deus, saiba que é um sagrado encargo, que é de altíssima qualidade. E isso nos faz pregar o evangelho com excelência. Deus nos capacite a falar desse evangelho como um sagrado encargo, como algo de altíssima qualidade. Isso Paulo tinha na sua memória, no seu coração. Por isso ele estava trazendo a memória de novo aos irmãos, dizendo que aquilo que ele tinha era algo formidável e extraordinário. E isso é importante a gente notar. Tá? Então Paulo havia recebido dons espirituais e ele os empregava para um servo dedicado aos seus irmãos. Então quando Paulo recebe o seu dom por obra da graça, ele tem dons espirituais, ele empregava esses dons para quê? Para ser servo dedicado aos seus irmãos. Você vai encontrar isso nas cartas de Paulo. Você vai encontrar isso nos seus escritos. Você vai conseguir ver isso nitidamente, tá bom? Olha, no conceito de Paulo, ser servo, entre parênteses aqui, ministro, é um dom da graça. Então, ser servo, nesse sentido de ministro, é um dom da graça de Deus. Como ser servo e você ser hospitaleiro, é um dom da graça de Deus. Como você ser servo e ser aquele que serve na diaconia também dos outros, é ser servo. Então, não temos como fugir desse conceito. Paulo, então, traz também esse conceito. Todos os ministros, como vimos acima aqui no versículo anterior, são agraciados por Deus. Paulo era um desses ministros. Então, todos os ministros que proclamam, anunciam, falam do evangelho, são agraciados por Deus. Irmão, nosso ministério da palavra de Deus é dom da graça. É uma graça, é presente, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá. Não podemos ficar orgulhosos. É interessante aqui nesse ponto, para ressaltar, é que algumas pessoas, ministros, nesse ponto de falar, de ministrar a palavra, alguns se tornam orgulhosos na boa oratória, no bom conhecimento, achando que tudo que ele tem é dele mesmo. A Bíblia diz que nos foi dado, irmão. Então Paulo vai dizer que o seu ministério era de ser pregador do Evangelho. Paulo está dizendo que o seu ministério era pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho com dedicação, com excelência, com esmero. E Paulo fala isso em Efésios 3,7, do qual foi constituído ministros. Olha aí, conforme o dom da graça de Deus. Paulo tinha consciência de que ele era ministro do Evangelho para servir conforme o dom da graça que lhe foi concedido, ou concedida, segundo a força operante do seu poder. Então a força que opera, o poder que opera, é tudo o dom da graça. É a graça que faz isso. Então quando nós pregamos o Evangelho, quando anunciamos, falamos do Evangelho para outros, para um amigo, para uma amiga, evangelizamos, pregamos na igreja, quando estamos fazendo estudo bíblico, seja ele qual for. Lembre que como ministro da palavra que falamos, o dom que nos é dado é por obra da graça. É concedido segundo a força do seu poder que opera em nós. Olha, não tem nada de uma coisa humana. Você pode usar de fato aquilo que é característica sua, mas tudo que nós temos, Deus nos concedeu como indivíduo para a edificação do corpo. Então Paulo era um diáconos, que era um ministro das igrejas, que servia aos outros. É como um ministro, ele pregava o evangelho. Como ministro, ele anunciava o evangelho, servindo ao outro. A palavra diáconos, a palavra diaconia, é a questão do culto, é serviço ao outro. Então, quando Paulo anuncia o evangelho como ministro,
Ele está servindo aos outros, à igreja, que está ali assentada, que está ali caminhando, que está ali de pé, que está ali naquela cidade. Então Paulo sabia que como ministro ele deveria a cada dia servir os seus irmãos. Maravilha, irmão. E Paulo então vai dizer ser servo era uma tarefa considerada por ele como expressão da grande graça de Deus que lhe havia concedido. Então Paulo sabia que aquilo que ele tinha nas suas mãos, que aquilo que ele tinha no seu coração, na sua mente, e aquilo que ele proclamava como ministro da palavra, essa tarefa que ele tinha, era uma expressão da graça de Deus nele. Somente dentro do cristianismo é que esse conceito vigora. Esse conceito dessa graça maravilhosa que nos alcança, que nos capacita, que nos dá dom e nos faz servir uns aos outros, também na ministração da palavra, esse conceito somente o cristianismo que tem. E Paulo reforça que aquilo que ele tinha vinha da mão do bom Deus que havia salvado, regenerado, agora capacitado com dons para exercer o seu ministério. Maravilha, irmão. Então, servir uns aos outros com a pregação da palavra, no conceito paulino, é graça. Então, nós não podemos, vou dizer aqui meu exemplo, eu como pastor, como ministro da palavra, não posso ter no meu coração orgulho, presunção, jactância, de achar que aquilo que eu faço é meu. Não, Paulo está demonstrando aqui que tudo que ele tinha como palavra, no ministério da pregação, era graça. Então, nós temos que entender que o ministério da palavra é graça. Paulo não abria mão do princípio de pregar, que pregar era um produto da graça de Deus. Então, quando nós pregamos, é produto da graça. Quando anunciamos o evangelho, é produto da graça. Vem dele que nos capacitou para exercer esse ministério. Veja, meu irmão, que isso é um privilégio. O que isso é importante? Isso é importante porque toda vez que você anuncia o evangelho para o seu vizinho, para a sua vizinha, para o seu amigo na faculdade, na escola, seja qual for, a ministração da palavra que você está anunciando, evangelizando, pregando também na sua igreja, dando estudo bíblico, esse princípio de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho, saiba que é produto da graça. Isso faz você se tornar uma pessoa humilde e dependente a cada dia dele. Olha que maravilha! Isso é muita bênção para o nosso aprendizado. Então, mais um aqui. Deixa eu voltar aqui. Passei mais um pouquinho aqui. Vou voltar, irmão. Aqui, ó. No início de pegar o evangelho, deu um probleminha aqui. Passei muito, queridos irmãos. Romanos, deixa eu voltar aqui. Cliquei demais aqui. Olha, então, você serve uma tarefa considerada por Paulo expressão da graça. Então, somente que se me vigora isso, falamos, servir uns aos outros, com pregação do evangelho, mostra que é produto da graça divina. Então, aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 10 assim, de modo semelhante ele escreve aos irmãos, olha, pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Olha, interessante. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus. Veja que Paulo está dizendo o que eu sou, o que sou é pela graça. E aquilo que me foi concedida, eu trabalhei muito mais do que alguns. Não por mim mesmo, mas pela graça. Veja que Paulo reforça aqui um exemplo que o trabalho exaustivo de Paulo, mesmo sendo o menor dos apóstolos, que você vai poder conferir aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Deixa eu abrir aqui e eu vou ler com você. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, ele vai expressar de que ele é o menor, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida, olha aí, interessante, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos vós, e todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha que interessante aqui, reforçando Paulo, ele está dizendo que esse produto da graça é Deus que concede. O verso 9, ele vai dizer assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo que ele é o menor,
Foi tão grande o efeito do evangelho na vida de Paulo, da sua geração, que ele se considera como o menor. Então ele pregou o evangelho mais do que todos os outros apóstolos juntos, pois ele alcançou os gentios, interessante, né? De vários lugares, Europa e Ásia. Ele coloca isso em Efésios 3:8. Vamos lá? A mim, o menor de todos os apóstolos, de novo, Paulo em Efésios, ele coloca o menor de todos os santos. Em Coríntios ele coloca isso, em Efésios ele coloca isso, em outros escritos ele coloca que ele é o menor. Me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Veja que Paulo atesta que a pregação do evangelho é obra dessa graça maravilhosa de Deus. Olha que maravilha, meu irmão. Isso então nos faz entender que a cada dia que pregamos o evangelho, nós não nos devemos sentir maiores, pelo contrário, menores e menores. Então, Paulo, então, nesse contexto, ele quer dizer e reconhecer que o sucesso de seu trabalho é produto da obra da graça de Deus nele. Então, o resultado desse processo do trabalho de Paulo, ele reconhece que tudo é obra da graça de Deus nele. Paulo sempre glorificou a graça de Deus em tudo que ele fez. Ele vai dizer, é ele que fez, é ele que produz, a graça que me foi dada. Isso é importante, irmão. Porque Paulo não chama para si a responsabilidade de que aquilo que ele faz é dele. Não, ele reconhece que o dom que ele tem para manifestar a pregação, se exercitar o ministério da palavra, é obra da graça de Deus. Olha que maravilha. Terceiro e último ponto que eu quero chamar a sua atenção. Pela graça, os homens lançam-se à obra de fundar igrejas. Primeiro, nós falamos que o dom que recebemos, obra da graça. Que o ministério da palavra é obra da graça. Quando então lançamos também em fundar igrejas, uma instituição do corpo de Cristo, é obra da graça de Deus. Vamos ver o que Paulo está dizendo? Então, esse ponto aqui é a culminação dos dois anteriores que falamos. Paulo não somente considerou o evangelho e a tarefa de ser ministro do evangelho como sendo o evangelho da graça de Deus, mas também em uma graça de Deus. Paulo, ele está considerando que a tarefa do evangelho que é dado a ele para ser ministro do evangelho, ele coloca o evangelho da graça de Deus, é uma graça de Deus. Se tornar um ministro do evangelho da graça ter uma graça de Deus. Maravilha, né? Que coisa formidável, meu irmão. Paulo tinha uma consciência aqui de que o evangelho que ele tinha, a tarefa de ministro do evangelho da graça, é uma graça de Deus. Olha que maravilha. Se você é o ministro da graça, é o ministro do evangelho da graça, é uma graça de Deus você fazer isso. Então Paulo considera que ser esse homem que anuncia é maravilhoso. E ele considera que a tarefa de plantar igreja, de ser plantador de igreja, é como uma expressão da graça divina. Então, quando planta-se uma igreja, um missionário, um pastor ou um irmão que abriu a sua casa, lá na sua sala, muitas igrejas começaram assim, muitas. O irmão que abriu a sala da sua casa, o irmão que abriu a varanda da sua casa, o terreiro, e ali começou a igreja sendo plantada. Então, e Paulo está dizendo que essa expressão da igreja plantada é uma obra da graça de Deus. Maravilha, hein? 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Paulo está dizendo que segundo a graça de Deus lhe foi dado para lançar o fundamento. Ele começou o fundamento da igreja, construir ali um local onde os irmãos estão reunidos como corpo de Cristo para um ajuntamento, para celebração, para edificação. Então ele está dizendo que esse fundamento é a obra da graça de Deus. Então vamos ver? Nos versos anteriores que lemos aqui, Paulo esteve falando sobre o fato dele ser plantador de igreja. Então veja o que nós aqui vamos encontrar. Deixa eu voltar o texto aqui, ó. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10.
Deixa eu ler o outro aqui. Ele coloca o versículo 6 assim, olha aí. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Eu plantei, o Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, ele vai dizer que sendo a graça de Deus que foi dada, ele lançou. E no versículo 6, ele diz que eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então, Paulo está falando de que esse fundamento de ser plantador de igreja é obra da graça. Paulo não conclui seu pensamento da maneira... Paulo conclui, então, o seu pensamento de maneira extraordinária. No versículo 7 ele vai dizer assim, de modo que, olha aí, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então, Paulo está atribuindo que o resultado da obra da graça, através do evangelho, através dos dons, da plantação da igreja, não é e nem depende de quem faz. De modo que nem o que planta e nem o que rega, nem o que cuida, mas o Deus que dá o crescimento. A obra de crescer, a obra de fazer todo o processo é de Deus, meus irmãos. Olha que interessante Paulo dizendo sobre isso. Então ele considerava que a graça de Deus vem de tudo. Ele considera que a graça de Deus em tudo. Então tudo que Paulo entendia tinha a graça de Deus. Ele não atribui qualquer mérito aos homens, mesmo aos regenerados. Paulo não atribui aos regenerados aquilo que ele está fazendo como algo de si mesmo. No entanto, que ele diz, eu sou menor, o que eu sou, o que sou, eu sou menor, aquilo que eu faço é pela graça. Então sempre Paulo vai trabalhar essas expressões. E ele atribui aqui todo o mérito ao crescimento do evangelho àquele que cresce, aquele que faz crescer. Esse é o dono da seara, o Senhor soberano, o Criador de todo o universo. Em que, meus irmãos, Paulo está dizendo que todos nós somos recipientes da graça, quer como beneficiários diretos ou dela, ou como canais para outros que sejam. Eu sou recipiente da graça de Deus, como beneficiário, eu recebo essa graça, desenvolvo o meu dom, anuncio o evangelho, a possibilidade de plantação de igreja, e dela também eu sou um canal para que outros sejam abençoados. Olha que interessante. Paulo reforça isso. E aqui eu quero chegar ao momento da conclusão dizendo para os irmãos. Ele se considerava como cooperador, no versículo 9. Olha aí, chegando já para concluir. Porque de Deus somos cooperador, lavoura de Deus, edifício, olha, edifício sois vós. Paulo considerava que ele era cooperador, mas apenas como instrumento através da qual a graça trabalhava. Porque Deus somos cooperadores. Porque de Deus somos cooperadores. Então Paulo sabia que ele cooperava para que o evangelho, para que a igreja, para que o seu reino pudesse ser anunciado, lavoura de Deus, edifício de Deus. Tudo vem da bondade, da graça de Deus. Mas apenas como instrumento, através da qual a graça trabalhava. Paulo era o instrumento, Paulo era a ferramenta para isso. Eu sou a ferramenta, você é a ferramenta para a qual Deus possa usar em anunciar o evangelho para um vizinho, para um amigo, ou quem sabe amanhã ter uma plantação de uma igreja em determinado bairro, cidade, país. Ele lançava o fundamento das igrejas, mas jamais abandonou a ideia de que isso era resultado da graça de Deus. Isso é importante, né? Porque tem muitas pessoas que acham dono da igreja. Eu plantei a igreja, eu sou dono da igreja. Nós não somos dono de nada. Paulo muito menos. Paulo tinha no seu coração, na sua mente isso. O quanto de igreja que Paulo plantou. Quantas igrejas Paulo plantou. Mas nenhuma delas ele dizia, eu sou dono da igreja. Eu que sou o chefe da igreja. Não, Paulo sabia que o fundamento daquelas igrejas que eram plantadas eram resultados da graça de Deus nele. Meus irmãos, isso é importante. Porque nos dias que nós temos vivido, muitas pessoas têm se achado o dono da igreja, têm se achado o dono da verdade da igreja. A igreja de Cristo só tem um dono, que é Cristo Jesus. Se você foi usado para plantar uma igreja, saiba que é pela graça que Deus lhe concedeu aquilo que você fez.
Concluindo, então, pela graça, os homens recebem os dons. Então, os dons que eu tenho, você tem, é obra da graça. Uma vez que os dons que nós temos vai ajudar eu servir a você, você me serve e todos são servidos. Pela graça, os homens são dotados para o ministério da palavra. Então, a palavra que anunciamos, o ministério da palavra, tudo isso reconhecemos que é pela graça. Paulo vai mostrar isso claramente, como já vimos. Terceiro que falamos, pela graça, os homens lançam-se à obra de fundar igrejas. Então, o fundamento de ter-se uma igreja, Paulo diz que é obra, é pela graça de Deus. Irmãos, irmãs, amigos e amigas, se Deus nos tem nos capacitado, tem nos chamado para o seu reino, que sejamos o recipiente dessa graça, que nós sejamos os recipientes dessa graça, quer como beneficiários diretos ou como canais para que outros sejam abençoados. Espero que você, membro da nossa igreja, irmão, irmã, que faz parte da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, e você que está me ouvindo também, vendo, faz parte de outra igreja, ainda você que não faz, um convite a você reconhecer, frequentar, ouvir a palavra. Uma vez que você ser capacitado com dom, sirva com excelência, faça o melhor, porque aquilo que Ele nos deu foi por obra da sua graça. Espero que esse estudo tenha edificado a sua vida e que você, como homem e mulher recipiente dessa graça, como beneficiário, possa usufruir disso, possa servir, edificar os outros e, quem sabe, abençoar muitas pessoas que você nem pensou em abençoar, tá bom? Foi um prazer, foi um privilégio de estar junto novamente com você. Espero que você possa aí ter aprendido e quero chamar você para o próximo estudo, tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, a sua igreja, e aí seja usado em todo momento, em todo instante. Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um forte abraço.